Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que hora vocês vão assistir esse vídeo. O tópico geral é populações, conceitos e processo demográfico básico. O nosso grupo ficou dividido em os seguintes subtópicos: indivíduos genéticos e funcionais, organismos unitários e modulares. Portanto, os indivíduos genéticos será apresentado pela aluna Cananda Laira Gomes Massal. Os indivíduos funcionais será apresentado pela aluna Raquel de Souza Silva. Os organismos unitários será apresentado pela aluna Mirelle de Souza Pereira. E os organismos modulares será apresentado pelo aluno Fabrício Nunes França. Indivíduos genéticos. Indivíduos genéticos são indivíduos correspondentes ao zigoto original. É aquele indivíduo que vem com o óvulo fecundado, ou seja, não pode haver confusão. Cada indivíduo genético ele é diferente, mas ele tem informações do seu progenitor. A sua mãe vai passar essas informações genéticas para o seu filho. Um exemplo que podemos dar são os mamíferos. A primeira foto é um elefante com seu filhote. Então, esse elefante vai passar informações genéticas para o seu filho. Outro exemplo são os cachorrinhos. O cachorro, a cadela, vai passar informações genéticas para os seus filhos. Ou seja, os cachorros, eles são diferentes, mas suas informações genéticas são a da mãe. Outro exemplo que podemos dar é da vaca e o bezerrinho. Vocês percebem que o bezerro, ele não é tão parecido com a mãe, mas ele possui informações genéticas. Outra foto que a gente está mostrando é a mãe, ser humano, né? A mãe e o filho. Ela passa informações genéticas para a filha. Bom, pessoal, e os indivíduos funcionais, juntamente com os indivíduos genéticos, né, eles estão bem interligados, né? Eles estão lado a lado aí. O que vai poder diferenciar se um indivíduo ele é somente funcional, ou se ele é somente genético, ou se ele é indivíduo funcional e genético também, é a respeito da sua reprodução, né? A forma que esse indivíduo ele é concebido. Então, se o indivíduo ele é originado de uma reprodução sexual, ou então se ele é originário de uma reprodução assexual, ele é somente um indivíduo funcional, né? Mas então, a princípio eu formulei para vocês que uma formulação a respeito do que é um indivíduo funcional, né? E o indivíduo funcional, ele é qualquer indivíduo que nós podemos observar. Ele é um indivíduo funcional e funciona como um indivíduo independente. Para isso poder ficar claro para vocês, eu trouxe esse exemplo da propagação da cana-de-açúcar, né? A gente sabe que a propagação da cana-de-açúcar ela é feita por reprodução assexuada, né? Então acontece essa propagação a partir dos colmos, que são caules da cana-de-açúcar. Então, todo pé de cana-de-açúcar que ele é originado a partir do colmo, ele é um indivíduo funcional. Então, cada pezinho desse de cana-de-açúcar é um indivíduo funcional. Só que ele não é um indivíduo genético. Cada indivíduo funcional desses não é um indivíduo genético. Então, todo esse conjunto de pés de cana-de-açúcar tem apenas um indivíduo genético, que é a planta mãe que deu origem a esses clones, né? A esses clones de pés de açúcar. Porque cada um deles não tem um material genético, né? Por conta que não aconteceu o encontro de gametas, né? Aconteceu simplesmente a divisão. Então aí eles são somente indivíduos funcionais. Cada pé de cana-de-açúcar é um indivíduo funcional, mas o conjunto todo deles vai ter apenas um indivíduo genético que é a mãe, a planta mãe que deu origem a esses colmos. Bom, gente, eu vou falar um pouco agora sobre os indivíduos unitários. Os indivíduos unitários, eles são bem definidos. E o que caracteriza um indivíduo unitário? Quando a gente fala que um indivíduo unitário ele é bem definido, a gente trata da sua morfologia. Quando ainda é embrião, esse indivíduo ele já tinha sua morfologia determinada, sua característica já era determinada. Um exemplo, o coelho, ele tem
4 patas, 2 orelhas e 2 olhos. Desde sua formação, quando ainda era embrião, ele tem essa característica, sua morfologia já é bem definida. Então, ou seja, todos os animais unitários, eles têm sua morfologia bem definida. Tem sua morfologia bem definida e suas características bem definidas. Isso faz com que esses indivíduos, eles sejam bem mais fáceis de ser contados, sem nenhuma dúvida. Porque quando a gente vai em um ambiente que a gente tenha que separar, por exemplo, os animais, a gente vai separar por sua morfologia, suas características. E isso é uma característica dos indivíduos unitários. Eles são bem característicos, são bem definidos. Organismos modulares. Só voltando um pouco para os unitários, uma grande característica que vai diferenciar dos modulares é a questão da definição desses indivíduos. Eles são o indivíduo genético que vai dar origem a todos esses módulos, né? Os módulos do mesmo indivíduo, que são os brutos, vai resultar também toda essa reprodução, partindo do zigoto. Eu tenho também a dependência da interação com o meio, né? Ele vai ter esse crescimento, vai originar o crescimento da planta e vai haver várias derivas ali desses módulos, finalizando a dispersão. A gente tem um exemplo do estolão do morango, né? A gente tem a planta original e vai havendo vários módulos, várias derivas aí para a formação já de outras plantas e continuidade a essa dispersão após o crescimento. Também temos exemplos das ascídeas e os pólipos, né, aí nos corais. Com essa interação, eles dificultam muito a identificação, né? Mas a gente pode notar que há tipo uma colônia dessas espécies. Umas são mais bem agrupadas e outras são mais notórias para diferenciação. E elas também há uma variação, né, diferente dos unitários.